Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, já se inscreveram no canal? Já ativaram as notificações? Já passaram para os amigos? Como é que faz? Eu tô cheia de informação, tô esperando vocês virem para cá, tô esperando vocês se inscreverem, vocês comentarem, vocês darem like para eu trazer mais coisas, gente. Vamos? Vamos embora ajudar aqui? Então, tô aqui de olho. Queria falar um pouquinho hoje sobre o assunto, né, do momento aí, que saiu praticamente todos os meios de comunicação sobre a ação movida pela cantora Ludmilla relacionada à injúria racial. A situação, pelo que eu li, foi que um apresentador em 2017 teria, durante uma reportagem, chamado a cantora de pobre macaca. E saiu a decisão. E na sentença o juiz entendeu o seguinte, abre aspas, em que pese o evidente excesso e inadequação da expressão utilizada pelo denunciado, não se vislumbra o ânimos injuriante na espécie. Não há dúvida de que os fatos em questão geraram indignação e transtorno à vítima, mas não existe prova segura do dolo específico do agente no sentido de injuriar a ofendida. Então, assim, sem debate sobre o que eu acho, o que eu deixo de achar da decisão, tá? Mas eu queria trazer para vocês esse tema, injúria racial, porque houve, né, uma alteração legislativa. A gente tem agora, de 2023, a Lei 14.532. Ela transformou a injúria racial do Código Penal, que está aqui, né, que é o artigo 140, parágrafo 3º, para o crime racial mesmo, da Lei 7.616 de 89, tá? Afirmando expressamente que injúria racial é uma forma de racismo, sim. Ela promoveu mudanças, né, no crime de racismo, no artigo 20 da lei do crime racial, com a inclusão de figuras equiparadas e causas de aumento de pena. Previu também o racismo religioso e recreativo, que eu achei assim, interessantíssimo. E o praticado por funcionário público, tá? Então eu queria trazer para vocês essas mudanças de forma pontual. Vamos lá. Injúria racial como forma de racismo. No Brasil existe uma lei, né? Acho que todos aí sabem. Resultante de preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que é a lei do crime racial, que é a lei que eu comentei, a lei 7.716. O crime conhecido, mais conhecido dessa lei, é do artigo 20. E ele fala o seguinte. Vou ler para vocês aqui, olha. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aí ele tem lá o parágrafo 1º, agora tem o parágrafo 2º, parágrafo 2º A, parágrafo 2º B, parágrafo 3º, com seus incisos. Esses parágrafos que eu estou me referindo agora são novidades legislativas, tá? Então vamos lá falar um pouquinho disso. Além desse, existem outros delitos, né, tipificados na lei do racismo, como por exemplo o artigo 5º, parágrafo 3º, que fala de recusar ou impedir o acesso ao estabelecimento comercial, negando a servir, atender e receber cliente ou comprador. O artigo 13 também, que é muito impactante, que é impedir ou obstar o acesso de alguém a serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. O que acontece? Antes dessa lei nova, agora de 2023, que é a 14.532, havia uma conduta criminosa, muito comum, né, na prática, que apesar de envolver elementos de raça, não era punida pela lei, para essa lei 7.716, mas sim pelo Código Penal, né? E que conduta era essa? É ofensa na qual o agente se utiliza do elemento raça, especificamente. Um exemplo, negrinha nojenta. Essa situação, por exemplo, que eu acabei de relatar da cantora. Esses são casos clássicos, né, de racismo. Antes da lei, a injúria qualificada pelo preconceito, também conhecida como injúria racial, era um delito tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. O que ela dizia? Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Depois da lei, o que aconteceu com isso?
essa conduta passou a ser um crime autônomo, tipificado, tá, dentro da Lei 7.716. Agora está escrito como? Como é que ficou agora? Dentro da nova sistemática, da nova lei. O artigo 2º. Artigo 2º da lei que define os crimes de preconceito. Artigo 2º-A. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena aumentada se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, o que a gente vê aí? A comparação da injúria em razão da raça, etnia e procedência nacional. Antes da nova lei, da 14.532 de 2023, era conduta punida pelo Código Penal no artigo 140, parágrafo 3º. Era relacionada à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa, portadora de deficiência. E a pena era reclusão de 1 a 3 anos e multa. Com a entrada em vigor da Lei 14.532, ficou como? Passou a ser punida pelo artigo 2º-A da Lei 7.716, tá? E agora, injuriar em relação à raça, cor, etnia e procedência nacional. Ou seja, raça, cor, etnia e origem, que é a procedência nacional, estavam já lá no Código Penal. O que veio do Código Penal para a lei? Raça, cor, etnia e origem, que agora com a nomenclatura de procedência nacional, que seria o preconceito quando se chama uma pessoa de nordestina, seria relacionada mesmo à origem territorial da pessoa. O que não veio para a lei nova? A condição da pessoa idosa e portadora de deficiência. E agora o que se fala? O que se fala sobre a pena? O que é a pena hoje, que passou de 1 ano a 3 anos? E multa passou de 2 para 5 anos e multa, sendo aumentada quando há concurso de 2 ou mais pessoas. Então, vamos lá. A substituição da palavra origem, como eu disse agora, para procedência nacional, não tem relevância, assim, na prática, tá? Ela foi feita apenas para manter a coerência com a terminologia já empregada no artigo 20 da lei racial. Procedência nacional, como eu disse, é o lugar onde a pessoa veio, o lugar onde ela nasceu. Em outras palavras, né, é a origem mesmo, a procedência dela. Segundo a doutrina e jurisprudência, este conceito abrange tanto os estrangeiros, tá? Venezuelanos, haitianos, como também os nacionais que deslocam dentro do país, nordestinos, nortistas, sulistas, tá bom? Vale ressaltar ainda que o parágrafo 3º do Código Penal, do 140 do Código Penal, não foi inteiramente revogado. Como eu disse, a pessoa portadora de deficiência e idosa não foi transportado para o crime racial, tá? E continua punindo a injúria envolvendo elemento religião, condição da pessoa idosa e condição da pessoa com deficiência. Então, presta atenção. O parágrafo 3º do artigo 140 não foi completamente revogado. Ele continua a tratar da injúria racial relacionada à religião, relacionada à condição da pessoa idosa e relacionada à condição da pessoa com deficiência. Ok? Entendemos isso? Quais os impactos que essas mudanças trouxeram? Houve um aumento da pena, como eu disse, de 1 a 3 para 2 a 5. E a pena da injúria, ela passa a ser, em regra, maior do que a punição do crime do artigo 20, que era o artigo mais usual, que era mais usado quando se tratava do racismo, tá? Há agora uma causa de aumento também de pena, né, quando é cometido no concurso de pessoas. Antes da lei nova, da lei 14.532, a injúria era um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Isso está no 145, parágrafo único do Código Penal. Eu vou ler para vocês aqui o que ele fala. Procede-se mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no parágrafo 3º do artigo 140 deste artigo. Então, ela era condicionada à representação. E agora? Trata-se de uma ação penal incondicionada. Bacana isso, né? A injúria racial está formalmente inserida dentro da lei de crime racial, sendo considerado uma espécie de racismo. Então, hoje, a injúria racial é
considerada uma espécie de racismo, tá? Segundo a nova lei aí, que trouxe essas alterações. A lei, a gente sabe, né, falando aí um pouco de retroatividade e retroatividade, a nova lei 14.532, ela é irretroativa, né? Ela, veja, ela é mais gravosa, né? É a Novatio Legis Impégios. Por esse motivo, as pessoas que praticaram injúria racial antes de 11 de janeiro de 2023, que é a data de entrada em vigor da nova lei, continuam respondendo pelo artigo 140, parágrafo 3º, né? E a alteração trazida pelo parágrafo 3º, 140, não representa a abolício crimes, como eu já disse, né? A injúria racial, ou injúria discriminatória também, como é conhecido, antes previsto no parágrafo 3º, foi transportada para o artigo 2º-A da nova lei, com a nova lei, foi transportada para a lei 7.716 de 89, não havendo abolício, mas sim uma continuidade normativa típica, tá? Ela só mudou o cenário dela e a localização dela. O princípio da continuidade normativa, vocês sabem o que é, né? Quando uma norma penal ela não é revogada, quando uma norma penal ela é revogada, mas a mesma conduta, tá? A norma é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime do tipo penal revogador, tá? Ou seja, a infração ela continua tipificada em outro dispositivo. Aquele dispositivo onde ela estava pode ter sido revogado, mas o que ela tipificava foi só para outro dispositivo, ainda que normativamente diverso do originário, tá? E o racismo previsto no artigo 20 da Lei 7716, como é que ficou? É um crime prescritível? Eu li para vocês já o artigo 20, né? Sim. Não houve dúvida disso, porque o texto da Constituição é expresso no artigo 5º, né? O que fala no artigo 5º? Inciso 42, a prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Não é isso que diz lá? Então, o crime de injúria racial também é crime prescritível? O que vocês acham? O de injúria. A injúria racial pode ser enquadrada no artigo 5º? 42? O que vocês acham? Claro, né? Antes da lei, o que diziam os tribunais? O STJ e o STF afirmavam que a prática da injúria racial, prevista até então no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, também era uma forma de racismo, mesmo não estando na Lei 7716. Logo, também se aplicava o artigo 5º, tá? 42 da Constituição. Então, nada mudou. Os tribunais já consideravam que antes era assim, e agora, então, com a alteração, que muda, né? Tira o crime de injúria racial, botando para dentro do crime mesmo, da lei mesmo, que trata da matéria especificamente, nada mudou. O posicionamento continua sendo o mesmo. Apenas, na minha opinião, foi reforçado o entendimento dos tribunais, né? Porque agora a injúria racial está dentro da lei de crime racial. Então, agora, mais do que nunca, realmente se enquadra dentro do artigo 5º. Quais foram as mudanças trazidas pelo artigo 20, para o artigo 20, pela essa lei agora de 2023? Antes de a gente verificar o que mudou, acho importante explicar o seguinte: alguns aspectos do artigo 20. Ele, como eu disse para você, ele fala em praticar, induzir ou incitar a discriminação ao preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, reclusão de 1 a 3 anos. A gente imagina duas condutas: o agente pratica um ato de discriminação, o agente não pratica ele próprio o ato de discriminação, mas ele induz, né? Ele cria ideia na cabeça de outra pessoa, ele incita, ele reforça a ideia já existente, que alguém possa ter de preconceito. E o preconceito, a gente sabe que é determinado indivíduo, como uma pessoa, é o pensamento que existe dentro da pessoa sobre determinado indivíduo, sobre determinado grupo social, sobre determinado grupo de pessoas. E a discriminação, ela é o quê? Ela é a exteriorização desse pensamento, né? E qual é o bem jurídico protegido aí? A igualdade de você existir, né? A igualdade de todas as pessoas. Essa igualdade, por ela deve ser proibida a discriminação. Nós somos todos iguais. Tem que se respeitar o quê? O que está lá no artigo 1º, como
como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. Somos todos humanos, somos todos iguais. E o sentido de raça, gente. O sentido de raça é um sentido muito amplo, né? Ele não está limitado a uma questão biológica, né? O conceito de raça, ele não exige que a pessoa possua a mesma característica genética, óbvio, né? Tais como cabelo, cor de olho, tom de pele, né? Cor, é o que a pessoa possui, né? Cabelo é o que a pessoa possui, é herança, genética, hereditária, é o modo da pessoa ser fisicamente, né? Etnia, o que é etnia? São grupos humanos que apresentam algum aspecto comum, né? Tais como a língua, religião, maneira de agir. A religião, né? Não tem como a gente conceituar religião, ela está relacionada ao modo de pensar da pessoa. E procedência nacional, como eu já disse, é o lugar de onde a pessoa veio, o lugar onde ela nasceu, onde ela morava, entendeu? Aí a gente fala também um pouco da orientação sexual, que apesar dela não ter sido expressamente mencionada no artigo 20, gente, o STF já deu uma interpretação conforme a Constituição, tá? Dizendo que, enquanto não existe lei específica tipificando a conduta da homofobia e da transfobia, deve ser punido segundo os tipos penais previstos, tá? Na lei de crimes raciais, que é a lei 7716, a gente já tem julgado nesse sentido. E a pessoa com deficiência, que traz no 140, parágrafo 3º, se a discriminação for praticada contra a pessoa com deficiência, o crime é o do artigo 88 da Lei 3.146, tá? Se a discriminação for praticada contra a pessoa com deficiência. E o idoso também, existe o estatuto do idoso, então existe um tipo específico que trata sobre discriminação contra o idoso, dentro lá do estatuto, que é a Lei 10.741, de 2003, deem uma olhadinha lá. E a pessoa com vírus HIV ou doenças ou portadores doentes, né, de AIDS. Existe um tipo específico também, que é a lei, vou dar uma olhadinha aqui, a lei 12.984 de 2014. Ela define os crimes de discriminação dos portadores do vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, e os doentes de AIDS. Tá? Quem que é o sujeito ativo desses crimes todos que eu acabei de falar agora? Qualquer pessoa que cometer, tá? Ele é um crime comum. Então, qualquer pessoa que cometer a discriminação vai ser aí o autor do ato, tá? Sujeito passivo, a vítima, né? O grupo que sofreu discriminação. Qual é o elemento subjetivo disso? O crime é punido apenas a título de dolo, tá, gente? Não há modalidade culposa. No entanto, além do dolo, existe também um elemento subjetivo específico, consistente na vontade de discriminar a vítima, né? A consumação é um crime formal, ou seja, não exige a consumação, basta a produção de qualquer resultado natural. Não exige para a consumação a produção de qualquer resultado naturalístico, tá? Basta que se faça, não exige a consumação. Exemplo, para ficar mais claro para vocês. Eu gravo aqui um vídeo no YouTube dizendo que todos os evangélicos devem ser xingados e discriminados. Mesmo que ninguém cumpra, faça o que eu mandei, o crime já está consumado, tá? Deu para entender. E a suspensão condicional do processo? O artigo 20, ele admite a suspensão condicional do processo. Vamos lá. Essa injúria racial do 2A, agora novo, né, da 7716, que alguns chamam de racismo impróprio, o agente ofende, ele insulta, ele xinga alguém utilizando elementos relacionados à sua raça, à sua cor, à sua etnia ou à sua procedência. A ofensa é praticada contra uma pessoa determinada ou um grupo determinado de indivíduos. Exemplo, 5 amigos negros, árabes, etc. A intenção é atacar a honra subjetiva. Tá aí o X da questão. Esse novo artigo 2º-A, trazendo a injúria para dentro do crime de racismo, a intenção é isso mesmo, atacar a honra subjetiva da pessoa ou do grupo de pessoas, utilizando os elementos já mencionados. Exemplo, é honra subjetiva, o que a pessoa acha dela mesma. Exemplo, seu macaco, vocês são bandos de terrorista, então a gente visa atingir a pessoa determinada, entendeu? Ou determinável.
É a honra, como disse, subjetiva da pessoa. É um crime de ação incondicionada, como disse, e imprescritível. E não admite suspensão condicional do processo, tá? O 2A, novo agora, não admite suspensão condicional do processo. O artigo 20, que eu digo, praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, reclusão de 1 a 3 anos e multa. O agente pratica algum ato discriminatório que faz com que a vítima fique privada de algum direito. Ele não está falando aí atingindo a honra subjetiva da pessoa. Ele faz e fala alguma coisa que priva a pessoa de algum direito em virtude da sua raça, da sua cor, da sua etnia, da sua religião. Há um ato de segregação mesmo, sabe? Ele também deve ser caracterizado, como eu disse, por uma ofensa verbal, né? Desde que essa ofensa seja dirigida a todos os integrantes de certa raça, etnia, religião, etc. A intenção é segregar a pessoa ou um grupo de pessoas por conta dos elementos já mencionados, cor, raça, etnia. Exemplo, nessa festa não entram negros. Todos os judeus são ladrões. Todos os nordestinos são burros. Está segregando um grupo, entendeu? O agente visa atingir um número indeterminado de pessoas, todos que compõem aquela coletividade. O bem jurídico tutelado aí é a igualdade, como eu disse para vocês. Então, é também um crime de ação pública incondicionada, é imprescritível, mas admite a suspensão condicional do processo, tá? Então, dito isso, vamos falar aí da qualificadora, tá? A qualificadora do parágrafo 2º do artigo 20, ela trouxe aí, foi a novidade trazida pela nova lei, que traz uma qualificadora punindo mais gravemente o racismo quando praticado por meio de comunicação social. Achei isso espetacular. Ou publicação de qualquer natureza, como a internet, né, que está nessa terra sem lei aí. Achei, assim, perfeito a vinda desse parágrafo 2º. Não era antes não era antes tratado de forma expressa, tá? Então, eu acho que ficou perfeito. Eu acho que já deveria ter sido feito antes. Penso que mesmo antes dessa nova lei da 14.532, o racismo praticado pela internet já poderia ser enquadrado no parágrafo 2º, porque ele utilizou propositalmente a expressão genérica ao final, né? Publicação de qualquer natureza. Logo, as publicações de conteúdo racista nas redes sociais poderiam, ao meu sentir, ser enquadradas nessa previsão genérica. No que tange a competência do STJ, possui jurisprudência, no sentido de que compete à Justiça Federal, tá, gente? Mudando de tópico aqui. A competência da Justiça Federal para julgar falas de cunho racista, divulgadas em perfis abertos, Facebook, YouTube, e já tem julgados nesse sentido, tá? Então, seja Justiça Federal, no que tange a competência, o STJ já possui jurisprudência nesse sentido. E tem agora também o racismo praticado em atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais, tá? Que é o parágrafo 2º-A da nova qualificadora. Ele pune, por exemplo, os torcedores, que é um estágio pratique, induza ou incitem a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Neste caso, além da pena de 2 a 5 anos, os torcedores que forem condenados, achei interessantíssimo isso também, por essa conduta, ficarão proibidos durante 3 anos de frequentar locais destinados às práticas esportivas. Portanto, existe uma acumulação da pena privativa de liberdade com uma pena restritiva de direito, neste caso, tá? Do 2A. Esse mesmo exemplo vale para as pessoas em um culto de cerimônia religiosa ou um evento artístico ou cultural, tá? Essa proibição de frequentar durante 3 anos. É muito importante esclarecer uma coisa, que eu sei já que vocês pensaram em um exemplo prático. É muito importante esclarecer que o parágrafo 2º-A, ele somente se aplica às condutas do artigo 20, tá? As condutas que estão lá capituladas no artigo 20, no caput do artigo 20. Assim, se um torcedor pratica uma injúria racial, que é do 2A da Lei 7716, dentro de um estádio, ele não irá sofrer essas penas do parágrafo 2º. Aí aposto que vocês lembraram aí da situação do caso aí que a gente está vendo o nosso menino aí, Vinícius Júnior, passar. Você está entendendo? Então, a gente está falando de um grupo de torcedores
injuriando alguém. Eles vão se enquadrar aí nessa proibição de frequentar os estádios e vão entrar no parágrafo no 22A. Agora a gente está falando de um torcedor praticando injúria contra um jogador. Ele não vai estar lá dentro dessas penas 2A, tá? Do parágrafo do artigo 20, parágrafo 2A. Tá joia? Vamos lá. Mais o que? Racismo religioso. Obstar, impedir ou empregar violência contra manifestações ou práticas religiosas. Trata-se do chamado racismo religioso, né? Essa figura equiparada tem por objetivo principal punir as lamentáveis manifestações de intolerância religiosa contra determinadas religiões, em especial as de matrizes africanas, que a gente vê aí tanta depredação em centros de umbanda. Eles sofrem muito preconceito, né? As religiões africanas sofrem preconceito histórico dentro do nosso país. Essa violência que tá no artigo 22B, parágrafo 2º-B, não se restringe apenas à violência física, também pode ser violência psicológica, tá? Como no caso da ameaça. Não pode ser confundido, gente, racismo religioso com injúria religiosa. Racismo religioso está no 20, parágrafo 2º-B da Lei 7716, que é obster, impedir, empregar violência contra quaisquer manifestações de prática religiosa, pena de 1 a 3 anos e multa. Além disso, se tiver violência, aplica-se também a pena de violência. Fiquem atentos a isso. A injúria religiosa também, falamos do racismo religioso. A injúria religiosa está no 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é ofender a vítima com a utilização do elemento referente à sua religião, tá? A pena é a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Agora, todas as condutas racistas da 7716 praticadas em contexto de desconstrução, diversão ou recreação. Isso também foi trazido pela Lei 14.532 de 23, inseriu essa previsão como uma conduta racista também. Não apenas será considerado crime, como também haverá uma causa de aumento de pena. Ela diz assim, os crimes previstos nessa lei terão apenas a pena aumentada em 1/3 até a metade, quando ocorrer em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. Assim, uma piada de cunho homofóbico, por exemplo, envolvendo negros ou envolvendo judeus, argentinos, portugueses, dependendo do caso, enquadra-se como manifestação racista gerando a punição desse artigo 2º-A ou do artigo 20, com a causa de aumento de pena do 20A da Lei 7716, tá? Vamos verificar como é que a jurisprudência vai aplicar isso no caso concreto. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Princípio da insignificância, né? Ele é incompatível com o bem jurídico tutelado, né? A gente está falando aí do racismo. E as causas de aumento de pena para as condutas racistas dos 2A e dos 20 praticados por funcionário público também é uma novidade, tá? A pena é aumentada se o crime é praticado por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. A Lei 14.532 também inseriu o 20C, prevendo que deverá ser considerado como discriminação. Ela diz o seguinte: artigo 20C. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupo minoritário que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Eu achei esse artigo mais perfeito de todos. Aí a gente está falando da igualdade mesmo, como o racismo é isso aí. Você tratar as pessoas sem a igualdade. Você achar que um grupo de pessoas é diferente de você e você vai lá e taca ali um monte de porcaria, fala um monte de coisa, ameaça, né? É isso aí, ele é perfeito. Vamos assim. E isso entra dentro de quê? De uma matéria que eu estou lecionando, que é o direito internacional, direitos humanos. Então, vamos comparar esse texto com a Convenção Interamericana contra o Racismo. A Convenção ela diz o seguinte no artigo 1º, que é o Decreto 10.932 de 2022. Para os efeitos dessa Convenção,
Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. Isso é a Convenção Interamericana contra o Racismo. Printa aí, gente. Anota aí. É o Decreto 10.932 de 2022. E o que diz agora a Lei do Crime Racial? A 7716 de 89, com alteração trazida pela Lei 14.532 de 2023. 20C. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que causam constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, a que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Olha só a vinculação da Convenção Interamericana contra o Racismo e da lei agora do crime racial. Perfeito, né? A Convenção Interamericana, gente, contra o racismo é um tratado, tá? Internacional, internalizado no nosso ordenamento jurídico, com status de emenda, tá? Respeitando lá o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, tá? E por fim, ela traz o 20D, da necessidade de que a vítima de crimes de racismo seja acompanhada de advogado ou de defensor, tá? Exige que a vítima dos crimes de racismo esteja acompanhada de advogado ou de defensor. Lembrando que essa é uma das funções institucionais da defensoria, tá? Conforme a Lei Complementar 80 de 94. E isso aí, a lei entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2023. E é isso que fala. E eu, assim, com o meu coração totalmente voltado para pessoas, eu acho que a lei trouxe alterações, assim, significativas e muito importantes. Então é isso aí, foi a nossa aula sobre as alterações aí da injúria racial. Peguei um link aí na matéria, né, da cantora Ludmilla, para poder estar trazendo isso para vocês. Super novidade legislativa, e fiquem com Deus, até a próxima, e se inscreva no canal, tá, para mais novidades.